Versículo 21. E passando Jesus outra vez no barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Olha aqui a imposição de mãos. Para quem despreza esse ato de fé, este homem foi até Jesus suplicar que Jesus fosse lá impor o quê? As mãos. Não despreze a imposição de mãos, porque muitos milagres extraordinários aconteceram no passado e continuam acontecendo na vida dos que creem. Amém? Agora repare que a Bíblia faz questão de dizer que ele não era uma pessoa qualquer, ele era o principal, um dos principais da sinagoga. Ou seja, ele era uma pessoa importante, era uma pessoa conhecida, era uma pessoa que tinha um status social naquela época, além de ser um grande religioso, porque sinagoga era a igreja dos judeus. Mas chega um momento na vida de uma pessoa que os status, que a sua condição social, que a sua religiosidade não tem nenhuma utilidade, não é verdade? Existem situações em que você pode ser uma pessoa conhecida, você pode ser muito bom no que faz, você pode até ser uma pessoa até religiosa, acreditar muito em Deus, mas existem momentos em que parece que nada disso é o suficiente. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele viu que a sua condição social, a sua posição, ele viu que a sua religiosidade não estava resolvendo o problema de quem? Da sua filha. Então ele foi humilde para ir até Jesus e suplicar que Jesus fosse lá curar a filha dele. E a humildade é muito importante para quem quer vencer na vida financeira. As pessoas que são soberbas, as pessoas que são orgulhosas, elas nunca vão poder contar com Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 15, versículo 33, fala que a humildade precede a honra. Ou seja, se você quer ser honrado por Deus, primeiro tem que ser o quê? Humilde, porque a humildade precede, ou seja, vem antes da honra. Se não houver humildade, não vem a honra. Então, essa humildade tem que ser vista quando é preciso você pedir ajuda. Você sabe que tem pessoas que estão dentro da igreja, estão passando por lutas, e às vezes ela sabe que precisa de ajuda, sabe que precisa de orientação, mas ela é o quê? Orgulhosa, não, porque o que o pastor vai pensar, o que vão dizer, eu procurando pastor, tantos anos na igreja. Olha, tudo isso não resolve nada. Anos de igreja, conhecimento bíblico, religiosidade, tudo isso. Se você está numa situação como a de Jairo, você precisa fazer o que ele fez, ser humilde e buscar ajuda. E a quem pode o quê? Ajudar. Amém? Ele foi até Jesus, porque ele sabia que Jesus podia resolver o problema dele. Então, o que aconteceu? Diz aí a Bíblia: e foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, qual havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouviu falar de Jesus. Veio por detrás de entre a multidão e o quê? Tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. O que aconteceu? Quando Jairo pediu que Jesus fosse até a casa dele para curar a sua filha, Jesus prontamente se dispôs a ir. E no meio do caminho, enquanto Jesus estava indo com a sua comitiva, com os seus seguidores ali, com aquela multidão, indo até a casa de Jairo, e Jairo aonde? Ao lado dele. O que aconteceu no meio do caminho? Aquela mulher, que você conhece a história,
a mulher hemorrágica foi lá e tocou no manto de Jesus e ficou curada. Tudo isso aconteceu à frente de quem? Dos olhos de quem? De Jairo, que estava ao lado de Jesus, seguindo até a casa dele para curar a sua filha. Então, Deus permitiu, de alguma certa forma, porque eu acredito que não existe coincidência, eu acredito naquele ditado popular, que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Eu acredito que Deus permitiu que Jairo presenciasse aquele milagre à vista dele para o fortalecer, para sustentar, até porque o Senhor Jesus sabia do que ainda ia acontecer mais para frente. Deus sabia da notícia que ele estava prestes a receber. E antes que ele recebesse aquela notícia, Deus permitiu que ele visse um testemunho para fortalecer a sua fé. Eu fico triste quando às vezes a gente pega um testemunho aqui na igreja e às vezes eu olho para as pessoas na reunião, eu vejo que a pessoa está contando o testemunho dela e muita gente está olhando no telemóvel, muita gente está olhando para os lados, até conversando, desprezando o testemunho que está ali. Quando às vezes a gente coloca aqui num vídeo um testemunho, você já reparou, às vezes a gente coloca testemunho antes das reuniões, para enquanto a pessoa está esperando começar a reunião, ela fica assistindo ali o testemunho do que Deus está fazendo na vida das pessoas, e tem muita gente conversando. Quer dizer, Deus está permitindo que ela assista aquele testemunho para fortalecer a fé dela. Deus está permitindo. Quantas vezes você já viu testemunhos e aquele testemunho te falou com você? Quantos de vocês estão na igreja hoje porque assistiram um testemunho, ouviram um testemunho na rádio e decidiram vir à igreja? Quantos testemunhos surgiram de pessoas que assistiram testemunho de alguém que aprendeu através do testemunho de alguém? Mas aí que está, quando não há humildade, não há aprendizado. A pessoa despreza o testemunho daquela pessoa. Mas Deus permite que a gente veja os testemunhos para fortalecer a nossa fé, para que a gente possa ver o que Deus fez na vida das pessoas e crer o seguinte, que um dia vai chegar a nossa vez. Amém? O que Deus fez na vida dela, Ele pode e vai fazer muito mais na nossa vida. E era isso que Deus queria mostrar para Jairo. Olha o que eu posso fazer. Viu aqui essa mulher, 12 anos com hemorragia, curada à sua frente? É o que eu vou fazer com a sua filha. Amém? E fez muito mais, como nós vamos ver aqui para frente. Então, vamos pular essa parte, você já conhece a história. A mulher, Jesus perguntou, quem me tocou? E todo mundo ficou calado, porque todo mundo estava tocando em Jesus, mas Jesus disse, não, alguém me tocou porque de mim saiu poder. E aí foi quando ela disse que ela é quem havia tocado, e então Jesus disse para ela, versículo 34, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Agora repare nesse detalhe, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? Olha só, repare neste detalhe, Jesus estava terminando de se despedir daquela mulher que havia sido curado, ou seja, o testemunho da mulher estava acabando de ser dado, e o diabo já preparou o testemunho dele, para causar o efeito contrário. Está vendo? Então, e eu digo isso porque pela maneira com que eles falaram, pela maneira com que eles deram a notícia, você sabe, há várias formas de você dar uma notícia ruim para alguém, não é verdade? Mas olha só a forma com que eles disseram, a tua filha está morta. Para quem incomodas o mestre? Em outras palavras, acabou. Você ainda está levando Jesus ainda, sua filha já está morta. Desiste. Você consegue ver aqui que não era apenas uma simples notícia que estava sendo dada? Havia ali uma ação do diabo na boca daquelas pessoas para fazer com que a fé de Jairo, que estava no auge, ao ter visto aquele milagre,
porque com certeza quando ele viu aquela mulher sendo curada, Jesus dizendo: olha, vai em paz, a tua fé te salvou. Jairo estava com a fé como? Graças a Deus, eu estou levando esse Jesus para minha casa, ele vai curar minha filha. Se ele curou esta mulher, ele vai curar minha filha. A fé de Jairo estava onde? Então o diabo falou: eu vou derrubar essa fé de novo. E aí veio aqueles mensageiros. E o que aconteceu? Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, isso é muito importante, Jesus ouviu o que Jairo ouviu. Olhem para mim, por favor. Às vezes há pessoas que elas dizem assim: parece que Deus não está vendo o que eu estou passando. Ele vê, Ele ouve tudo que você vê, tudo que você ouve. Aquilo que lhe disseram, que você nunca ia ser alguém na vida, aquilo que disseram que você não é capaz, tudo que você ouve, Jesus também ouve. Jesus ouviu aquelas palavras. E quando ele ouviu as palavras que Jairo tinha acabado de ouvir, o que é que Jesus disse? Não temas, crê somente. Amém? Ou seja, Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você ouviu, mas não temas, crê somente. Ou seja, não sinta, não duvide, apenas o quê? Creia. Creia somente, significa apenas creia. Essa tem que ser a nossa reação quando ouvimos uma má notícia, quando ouvimos algo que não queríamos ouvir, quando vemos algo que não queríamos ver, quando somos confrontados com algo, porque ele foi confrontado na fé dele. Imagine, ele saiu de casa e deixou sua filha doente para buscar Jesus, e agora que ele foi buscar Jesus, o que aconteceu com a filha? Morreu. Ou seja, aparentemente ele buscou Jesus e a coisa ficou o quê? Pior. E às vezes você é confrontado com uma situação como essa, você se torna dizimista e parece que a vida piorou. Você faz um voto, faz uma campanha, um sacrifício, e parece que ao invés de acontecer o que você queria, acontece algo pior. Você passa a buscar a Deus e parece que as coisas ficam mais difíceis. Essa aparente piora é para que você desista, é para que você desanime. Mas o que é que você tem que fazer quando as coisas pioram? O que é que você tem que fazer? O que é que nós temos que fazer quando as coisas não acontecem como a gente esperava? Qual é a palavra que Jesus disse para Jairo? Crê somente. E é isso que você tem que dizer para si mesmo. Crê somente. É isso que você tem que dizer. Eu vou crer e não quero saber o resto. Deus é comigo e vai acontecer. Amém? Então, diz assim, versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então, lembre-se que naquele momento que isso aconteceu, havia uma multidão. Lembra que Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos disseram o quê? Todos te tocam. Então havia uma multidão ali. A partir dali, quando a coisa piorou, Jesus falou: a partir de agora, fiquem todos aí. Só vem comigo Pedro, Tiago e João. E é isso que Deus, Ele está nos mostrando. Você tem que saber muito bem quem anda com você, com quem você anda, ou quem te segue, ou quem você segue. Que hoje em dia é isso, né? Nas redes sociais existem os seguidores. Às vezes você está seguindo uma pessoa, como recentemente eu estava atendendo uma senhora que disse: olha, pastor, um vídeo de um fulano de tal, não sei se o senhor conhece. Eu falei: não, eu não costumo assistir vídeos de outros pastores ou bispos que não sejam da Igreja Universal. Ah, mas esse é um pastor muito bom, é um não sei o quê. Eu falei: tá bom. Ela disse o nome dele, eu fiquei curioso, eu fui procurar saber quem era, e quando eu vou ver, era um senhor que está sendo processado no Brasil por pirâmide financeira, defraudou uma série de gente, não é pastor, é um coach, vamos dizer assim, né? Sabe aquelas pessoas que usam a Bíblia para motivação, né? E pegam lá um versículo e fazem uma palestra. Toma cuidado com quem você segue. Toma cuidado com quem você anda. Porque se
não fosse perigoso, se não houvesse nenhum problema, Jesus teria levado todo mundo. E se Jesus não levou todo mundo, se ele que era Jesus não levou todo mundo, você que não é Jesus, vai andar com todo mundo? Vai ouvir todo mundo? Você que sabe, segue o conselho. Amém? Versículo 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. O que eles faziam? Quando Jesus disse que a menina não estava morta, o que é que fizeram? Riram de Jesus. E se riram de Jesus, imagine se não vão rir de nós. Então, podem rir de você, vão rir da sua fé, vão rir dos seus planos, dos seus sonhos. Por isso que você deve evitar compartilhar a sua fé com pessoas que são como aquela palavra que Jesus disse: deitar pérola aos porcos. Sabe aquele tipo de pessoa que tudo que você fala, ela diz: ih! Você fala uma coisa: ih, fulano, para que você vai ficar deitando pérola aos porcos? Guarde para você os seus planos, os seus sonhos, a sua fé, guarde para si mesmo. E se tiver que compartilhar, compartilhe com pessoas que têm a mesma fé que você, que vão dizer para você: tá ligado, eu creio, vai acontecer, logo você vai dar testemunho disso. Amém? Então, se rirem de você, o que você faz? Não se importa. Lembre-se que também riram de quem? De Jesus. Então, riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. O que é que Jesus fez com aquele povo todo que estava rindo, chorando? Tirou eles daquela casa. Olha só, tem gente que Deus vai tirar da sua vida. É verdade. Às vezes aquela pessoa que você não entende, aquela pessoa sempre falava com você e agora nunca mais te mandou mensagem, nunca mais te liga. Se você não fez nada para ela, se você não deu motivo e ela te deixou de falar com você, pode ser que é uma das pessoas que Deus está o quê? Tirando da sua vida. Há pessoas que Deus vai tirar da sua vida. Ele vai tirar dos seus caminhos. Amém, gente? E aí diz aí a Bíblia: e tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. Veja, pessoal, quando Jesus chegou naquela casa, ele diz: ela não está morta. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 55, a Bíblia fala dessa mesma história, só que no Evangelho de Lucas fala que o Espírito voltou para ela. Quando Jesus disse: menina, levanta, está escrito que o Espírito voltou. Ora, se o Espírito voltou, é porque ele tinha saído. E se o Espírito saiu, é porque ela estava morta. Aí eu pergunto para você, vou fazer uma pergunta difícil. Se ela estava morta, e esse detalhe, só a título de conhecimento, no livro de Lucas, essa palavra está mais detalhada, porque vocês devem se lembrar que Lucas era médico. Então, nos milagres que são escritos no Evangelho de Lucas, tem mais detalhes clínicos, detalhes que uma pessoa na condição de médico, ele pode falar. Então, Lucas faz questão de dizer de determinar que ela estava morta. Aí a pergunta difícil que eu faço para você é o seguinte: se Jesus entrou na casa e disse que ela não estava morta, mas clinicamente falando, por um médico, Lucas, disse que ela estava morta, Jesus mentiu? Mas ela não estava morta? E agora? Se ela estava morta e Jesus disse que não estava, e agora? Sabe por que ele disse que ela não estava morta? Porque ele tinha certeza de que ela estaria viva dentro de alguns instantes. Sabe, às vezes alguém pergunta para você: e aí, como é que está a sua vida? Aí você diz assim: bom, se eu disser que está bem, eu estou mentindo.
Se eu disser que eu estou mal, eu estou assumindo a derrota, confessando a derrota. E agora, pastor? O que eu faço? Existem coisas... Não, mais ou menos também não. Pela minha fé, está bem. Pela minha fé está bem. E aí, fulano, como é que está? E a empresa? Está melhor? Pela minha fé está bem. Mas como assim? Logo, logo você vai ouvir boas notícias. Não falta muito, eu vou te contar coisas boas. Pronto, amém? Você tem que falar o que está dentro de você e não o que os seus olhos estão vendo. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5, 7. Ele fala que nós temos que andar pelo que cremos e não pelo que vemos. Se você vive pelo que você vê, você vai sempre confessar derrota, você vai sempre estar desanimado. Então Jesus falou o que ele cria e não o que estava diante dos seus olhos. E é isso que nós temos que fazer. Temos que falar aquilo que está dentro da gente. Vai arrebentar, vai dar tudo certo, eu creio, Deus é comigo, mas está dando tudo errado, não importa, é só uma fase, vai dar certo logo, logo. Amém, gente? Esse é o Espírito. Amém, pessoal? Para terminar, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Olha só que maravilha, estavam rindo, e agora ficaram espantados. Os mesmos que riram de Jesus, agora quando viram Jesus descendo do quarto com a menina, andando, estavam como? Assombrados, espantados. Como pode? Como que isso aconteceu? Por isso, os que hoje riem de você, amanhã vão ficar espantados, porque sua vida vai levantar, sua vida vai andar. O Jesus que levantou aquela menina morta, que fez aquela menina morta andar, ele vai fazer sua vida andar, ele vai levantar sua vida. Você crê nisso? Sim. Então fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Fale para Deus aí agora que você crê nesse poder, que você crê que Ele hoje levanta a sua vida, que Ele hoje faz a sua vida